Queridos irmãos, mais uma vez eu quero dizer aqui, eu gravei outro vídeo aí, o meu propósito era para ele ficar pequeno, mas ficou grande de novo, mais de 1 hora, porque eu vim falar hoje aqui de um assunto sobre não dar coisa santa aos cães e não jogar aos porcos as vossas pérolas. Então eu tive que ler algumas passagens da Bíblia e fazer alguma explicação. Esse vídeo foi sobre também o que tem a ver das coisas santas aos cães com evangelizar entregando o folhetinho na rua. Então esse vídeo é fazendo essa explicação, né? Por isso ele ficou um pouco comprido, mas eu quero dizer para os servos de Deus, assista de 2 vezes, irmão. Vamos tirar um pouco de tempo para nós crescermos no conhecimento com alguém também. Não que eu sou alguma coisa, que eu sei mais do que os outros, mas eu também sou um aprendiz. Mas o pouquinho que eu aprendo, de experiência que vou adquirindo, eu quero compartilhar. Só que os vídeos ficam compridos. Na verdade, a intenção aqui não é ganhar like, não é ganhar dinheiro no YouTube. A intenção aqui é levar a explicação do Evangelho e dos assuntos da Bíblia para mais pessoas possa ter compreensão da verdade do nosso Salvador. Tenha paciência, assista de 2 vezes, de 3 vezes, de 4 vezes, vê lá onde você vai parar. Quando você retornar para assistir o resto, você começa lá daquele lugar. Mas eu quero dar essa informação, porque ficou comprido de novo o vídeo. Tem alguns amigos que me dizem, o teu vídeo fica muito comprido, mas eu pelejo para ele ficar curto. Mas conforme o detalhamento que eu tenho que detalhar, a leitura da Bíblia que eu tenho que ler e explicar, aí, e às vezes ainda tenho minhas falhas, que tem algumas coisas que eu repito muito, mas vamos ter paciência uns com os outros, vamos buscar o conhecimento. Sabemos que Jesus teve um dia que a dedicação dele era tanta que alguém até perguntou para ele, Senhor, tu não come? E ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que estás no céu. Teve um dia que Moisés, se aplicando tanto nas coisas de Deus, ele passou 40 dias e 40 noites no monte, se aplicando nas coisas de Deus. Teve um dia que o Senhor Jesus também passou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, só envolvido com as coisas de Deus. E nós não podemos ficar 1 hora e meia. Irmãos, vamos fazer como diz o Salmo 1, bem-aventurado aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. É certo que temos que trabalhar, mas vamos tirar tempo. Vamos tirar tempo, porque a gente tira tempo para tantas outras coisas, porque não podemos tirar tempo para as coisas de Deus. Então, é isso aí. Vamos para o vídeo. Assista de 2 ou de 3 ou de 4 vezes. Deus que abençoe a todos no santo amor do Senhor Jesus. Amém? E vamos para o vídeo. Glória a Deus, aleluia. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a qual eu venho aqui hoje expressar, mais uma vez quero aqui dar a minha contribuição na propagação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O assunto hoje aqui que eu venho falar é sobre a evangelização. É sobre evangelizar com um sistema de folheto, o sistema de entregar folhetim com mensagem bíblicas, mensagem incentivadora para as pessoas buscarem o nosso Deus, buscarem a salvação, para que as pessoas sejam despertadas para o Evangelho do Senhor Jesus. E vamos ver hoje aqui um assunto a qual, por muito tempo, por muitos anos, eu não compreendia em conformidade à realidade da Santa Palavra de Deus. Eu tinha desejo de fazer este trabalho dessa forma. Eu via alguém entregando folhetinho, mas como um aprendizado que a gente chegou e viu alguém aprendendo sobre a evangelização com folhetinho, eu achava que tinha alguma coisa a ver, porque alguém dizia ou mostrava um texto bíblico, aonde fala na Bíblia que não dê coisa santa aos cães e nem jogai as vossas pérolas aos porcos, para não ser pisada com os pés e venha a ser dilacerada. Então, eu pensava, eu acreditava, eu aprendi que tinha alguma coisa a ver com esta palavra. Mas hoje eu venho aqui falar um pouco deste assunto. E aonde está escrito é aqui no Evangelho, escrito por Mateus, no capítulo 7. Vamos fazer essa leitura em nome do Senhor Jesus. Mas antes de fazer essa leitura, eu quero fazer uma oração. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Senhor Deus e Pai Celeste que estás no céu, no nome do Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, para falar da Tua palavra. Eu te peço perdão de todos os meus pecados, de tudo que eu tenho feito que não tem te agradado. Peço também a Tua ajuda. Te sou grato por todo o bem que do Senhor tenho recebido. Senhor, vem me ajudar a falar do Teu Evangelho, vem me ajudar a propagar a santa palavra do Senhor com a guia, com a direção do Teu Espírito Santo, para que eu possa ser edificado, porque, Senhor, quando estou falando, os meus ouvidos também estão ouvindo. Então, aleluia, eu posso ser edificado. E também para que possa compartilhar para aqueles que também têm prazer, aleluia, na Tua palavra, para aqueles que têm prazer no Teu santo Evangelho, que eles também venham, Senhor, ouvir, aleluia, refletir, meditar, aleluia, e se, Senhor, compreender que é de bênção, que possa somar, que possam também receber e analisar a Tua palavra. Deus vivo que estás no céu, me conceda o Teu Espírito Santo Consolador, para que eu possa falar a verdade, e a verdade, como diz a Tua palavra, a verdade nos libertará. Senhor, venha me guiar em tudo por amor do Teu nome. Tudo te peço no nome do Senhor Jesus, que é bendito para sempre.
Amém. Deus seja louvado. Amém. Então, quero fazer essa leitura no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 7. Comecemos a leitura. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Até aqui. Então entendemos nesta palavra que aqui no capítulo 7, no verso 6, diz: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. O que isso aqui tem alguma coisa a ver com a evangelização? Porque o Senhor Jesus também disse: ide por todo o mundo e pregai o santo evangelho. Então, e aqui ele disse: não deis aos cães as coisas santas, e nem aos porcos as vossas pérolas, para não ser pisado com os pés e seja despedaçado. Então, isso aqui, até hoje, ainda muita gente acha que não se deve entregar folhetinho com a mensagem da palavra. Mas será se é disso mesmo que está falando? Muita gente acha que não se deve evangelizar entregando folhetinho com uma mensagem da palavra de Deus, uma mensagem incentivadora, julgando que está associado com isso aqui. Primeiro, como que eu vou saber? Nós temos que analisar esse texto junto com o contexto. Porque aqui no contexto, os 5 primeiros versos está falando do julgamento. Não julgueis para que não seja julgado, porque com a medida que julgardes, vos julgarão de novo. Mas qual julgamento que está falando? Se nós prestar atenção nessa leitura, aqui está falando do julgamento com hipocrisia. Por quê? Porque o homem que propaga o evangelho, o homem que é instrutor da santa palavra de Deus, ele mesmo não pode julgar. A palavra proíbe nós de fazer julgamento. Só que o que é um julgamento? Um julgamento é dizer o que está certo e o que está errado.
E uma prova disso é que nós vê que algum exemplo na Bíblia, Salomão julga a causa de duas mulheres. Então, o povo, sabendo da sabedoria de Salomão, ocorreu aquele acontecimento lá, daquelas duas mulheres, que uma matou seu filho, dormindo, e depois trocou o filho morto com o filho da outra mulher que estava vivo. E essa causa foi até Salomão para ele julgar esta causa. Porque uma dizia, o filho é meu, a outra dizia, não, o morto é dela e o vivo é meu. Então, vemos que julgamento é somente um discernimento para saber, para dizer o que está certo e o que está errado. Só que aqui diz, não julgueis para que não seja julgado. Mas se nós ler aqui em 1 aos Coríntios, no capítulo 2, 1 aos Coríntios, no capítulo 2, diz que o homem, mas o verso 15, capítulo 2, de 1 Coríntios, verso 15. Deixa eu ver se é o verso 15. Mas o que é espiritual, verso 14 diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele mesmo de ninguém, e ele de ninguém é discernido. Em outras versões da Bíblia diz julga tudo, e ele de ninguém é julgado. O homem espiritual julga tudo, e ele de ninguém é julgado. Então, numa parte, termina dizendo que o homem de Deus, ele julga, mas tem que fazer um julgamento com justiça. O que é um julgamento? Um julgamento é eu ver alguém errado e eu disser para ele ou aconselhar ele, rapaz, da maneira que você está fazendo, diz na Bíblia que não terás a vida eterna. Porque a Bíblia diz que fica de fora os mentirosos, os desonestos, os que se prostituem, os homicidas. Então isso é um julgamento. Mas a gente não está fazendo um julgamento segundo a gente está fazendo um julgamento segundo a palavra. É a palavra que diz. Mas a Bíblia diz nesse texto, não julgueis para que não seja julgado. E ainda no texto, o Senhor ainda fala, hipócritas, por que repara tu nos olhos dos outros, sendo que no teu tem uma trave? Então dá de entender bem claro que esse julgamento é o julgamento com hipocrisia. Não julgueis para que não seja julgado. Por que repara tu no olho do teu irmão, o arqueiro que está no olho do teu irmão, sendo que no teu tem uma trave. Então, é aqueles que não têm um bom testemunho, é aqueles que julgam com hipocrisia, eles também estão no erro e fica falando do erro dos outros, ou julgando o erro dos outros, sendo que eles ou nós também tem uma travona no nosso erro, nós está cometendo tal coisa errada, e nós não conseguimos observar o que nós esconde o nosso erro. E na hora que nós vê o erro dos outros, do nosso irmão, nós quer falar, quer julgar e tal. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui nesse texto. É porque nós também temos erro. Ou o erro da hipocrisia. Alguém mente
e na hora que ele vê alguém mentir, ele cai em cima julgando. Alguém é desonesto e na hora que ele vê alguém sendo desonesto, ele cai em cima julgando e falando. Então esse aí é a hipocrisia. É a hipocrisia. Alguém é errante e na hora que ele vê alguém errando, ele cai em cima julgando. Então, irmão, é esse julgamento que o Senhor Jesus está falando nesse texto. Porque ele diz, por que repara tu no olho do teu irmão, sendo que um arqueiro, sendo que no teu tem uma trave? Então, porque quem evangeliza, quem instrui, quem compartilha a palavra, ele termina que a palavra é um julgamento. A palavra de Deus é um tribunal de justiça. Tanto na vida de quem eu vou falar, para quem eu vou falar, como na minha própria vida. Ela é uma espada de 2 gumes, uma espada de 2 fios. Ela corta para lá, mas ela corta para cá também. Porque na presença de Deus, na presença do homem, o homem acha ou o homem se esquece dos seus erros. Mas na presença de Deus não passa. Então, por isso que o Senhor Jesus falou para aquela mulher, ou para aquele povo que acusava aquela mulher, levar uma mulher pecadora para o Senhor, querendo também tentar ele, mas segundo a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, aquela mulher deveria morrer apedrejada porque ela foi pega no ato de adultério. Só que quando chegaram lá os acusadores hipócritas, ali são julgadores hipócritas, porque pegaram a mulher e segundo a lei de Moisés ela tem que morrer na pedra. Chegaram e falaram para o mestre, e o mestre só falou, quem dentre vós se encontra sem pecado, atire a primeira pedra. Ali o poder de Deus fez com que todo mundo recorresse à sua mente. E o Senhor Jesus, escrevendo na terra, começou a escrever na terra. Eu até penso, será se o Senhor Jesus, quando ele estava escrevendo na terra, esperando a resposta daqueles homens, será se ele não escreveu ali a falha de alguém? Eu não posso aprovar porque a Bíblia não diz. Mas eu posso pensar. Eu penso que pode ser que o Senhor Jesus fez isso. Não sei, é só um pensamento meu, mas eu acho que alguma coisa aconteceu ali. Porque os homens que levaram a mulher e ficaram esperando a resposta de Cristo, o Senhor Jesus escrevia na areia. E eles ficaram ali olhando. Daí aqueles homens, cada um foi saindo e foi indo embora. Alguma coisa o Senhor escreveu ali, que eles vieram a se despertar, eu acho. Não tenho certeza, eu só penso. Porque a gente não pode querer afirmar uma coisa que a Bíblia não dá o respaldo. Por isso que eu disse eu acho, não tenho certeza. Eu só pensei nisso. Pode ser que ele escreveu outra coisa, mas eu penso que tem alguma coisa a ver, porque os homens, cada um foi embora e depois o Senhor Jesus, ficando só ele e a mulher, ele disse, mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse, Senhor, foram embora. E ele disse, também eu não te acuso, vai e não peque mais. Então, voltando aqui sobre não dê coisa santa aos cães e nem as vossas pérolas aos porcos, em que isso tem alguma coisa a ver com a evangelização entregando o folhetinho? Primeiro, quem são esses cães?
Porque Jesus também manda os discípulos ir por todo mundo e pregar o evangelho. Agora, eu saindo por todo mundo para pregar o evangelho, eu também tenho essa palavra de não dar coisa santa aos cães e nem as pérolas aos porcos. Então, nós temos que fazer uma análise e nós temos que aprender a discernir quem é os cães. Nas Escrituras, fala em algumas passagens sobre os cães. Lá em Apocalipse, capítulo 22, no verso 15 fala: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas e assim por diante. Os cães, quem são esses cães? Tem algumas Bíblias que tem uma referência aqui no rodapé. E ela mostra, ela tem um sinalzinho lá no versículo, uma letrinha, alguma coisa sinalizando, e ela mostra a referência. Eu já busquei a referência. Esses cães também dá lá em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 56, no verso, salvo erro, no verso 12. Diz assim: estes cães são gulosos, não se podem fartar. Em algumas versões da Bíblia fala desse jeito, inclusive na corrigida. Fala, esses cães, Almeida corrigida, são gulosos. Deixa eu ver se eu encontro aqui Isaías rapidinho, para mim. Isaías 56, verso 11. Vai falando, né? Vai falando aqui, a partir do verso 8 vai falando o assunto. Quando chega no verso 11 diz: e estes cães são gulosos. Verso 10 diz assim: todos os seus atalaias são cegos, nada sabe, todos são cães, mudo, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, para a sua ganância, para a sua parte. Em Apocalipse, então vemos que falou estes cães, está se referindo a pessoas, a gente, né? Agora aqui em Apocalipse, capítulo 22, bora ver o verso 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Então aqui nós vemos uma classe de cão. Agora, se nós lermos em 2 Pedro também, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, essa leitura fala para os falsos mestres. Para os falsos mestres. Então, eu não vou fazer a leitura, mas depois que cada um pegue aí a sua Bíblia e faça essa leitura. Eu vou ler só o último verso, para onde fala dos cães e do porco. Mas o contexto, o texto aqui está se referindo aos falsos mestres, a homens que diz que têm a palavra, a homens que são ensinadores, instrutores da palavra. Depois lê esse texto, está reprovando totalmente os falsos mestres, aqueles que não andam de acordo segundo a palavra e também usam a palavra para ganhar dinheiro, para ganância, para enriquecer. A Bíblia está chamando eles de cães,
alguém que tem esse comportamento. Aqui eu não posso generalizar. Não é aquele que ganha com contentamento, com moderação. É aqueles gananciosos, como falou em Isaías, cães gulosos, homens gulosos. Quanto mais tem, quanto mais quer, terminam vendendo o nome do Senhor, terminam negociando o caminho da justiça e enganando as pessoas. Só que no último verso desse versículo, desse capítulo, segunda carta de Pedro, capítulo 2, no verso 22, ao que diz? Depois da leitura, depois da exortação sobre os falsos mestres, o último verso diz assim: deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então, estes cães e esta porca lavada é alguém que já conhece a palavra. É alguém que se põe que se enquadra como conhecedor da palavra, é alguém que se diz praticante da palavra, que já foi praticante da palavra, porque senão não ia falar assim, ó. Aqui está dando a entender, deste modo sobreveio-lhe por um verdadeiro provérbio. Se diz, o cão voltou ao próprio vômito. Então alguém que já está voltando, que ele já foi iluminado, libertado do erro, ingressado no caminho de Deus, e ele está voltando ao próprio vômito. A porca lavada é uma porca que ela já foi lavada. Pessoa nessa situação, aqui é uma metáfora, é uma comparação. E ela voltou ao espojadouro de lama. É alguém que um dia já foi limpo e voltou a espojadouro de lama. Vamos dizer, aqueles que apostatam da fé, aqueles que deixam o caminho de Deus e começam a falar mal, aqueles que começam, depois de ter conhecido, começam a ser um blasfêmio da palavra de Deus. Para esses não devemos, esse texto está mostrando que é a esses que não devemos jogar. Esses são um tipo de cão ferozes, porque se nós for ver a história também, isso aqui não é qualquer tipo de cachorro de estimação. Isso aqui é porque nós não tem tempo para nós destrinchar mais detalhadamente, porque senão o vídeo fica muito comprido. Mas isso aqui é cão ferozes. Lá na época deles lá, existiam os cães ferozes. Os cães que se você for enfrentar ele é feroz, ele é bravo. Tem gente que, se a gente for levar essa santa palavra, ele age como um feroz. Ele quer te estrangular, ele quer te dilacerar e joga a palavra para trás da costa. Agora, quem é esse cães? É esse comportamento. É alguém que blasfema, é alguém que vomita uma coisa, é alguém que fala mal do Espírito Santo, fala mal das coisas de Deus. Então, para nós saber quem é os cães, nós temos que fazer um julgamento. Só que o texto que eu li diz: não julgueis para que não seja julgado. Mas para nós saber quem é os cães, como que nós vai saber se é os cães, se nós não temos um discernimento, se nós não temos um julgamento justo? Então, temos que compreender. Vamos dizer, pessoas com o mesmo comportamento do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele chegava até concordar na morte dos cristãos, perseguia a igreja de Deus.
os evangelizadores da palavra de Deus, o povo que se unia com Cristo, o apóstolo Paulo perseguia. E muitos outros que a gente já ouviu falar que era contra o evangelho, que era contra, né, o cristianismo de uma maneira que ele não conhecia, porque muita gente também faz por ignorância, achando que está certo. Pessoas de tal religião que o parente ou o irmão ou o amigo ingressou numa religião que não era a mesma dele e ele ficou contra. Isso já aconteceu muito, se bem que nesse texto mesmo de 10 de Mateus, vai falar também que o irmão entregará à morte o seu irmão, o pai, o filho. Tem um texto aqui que fala que os inimigos do homem é o da sua própria família, é o da sua própria casa. E fica uma falta de entendimento com as coisas de Deus e uma guerra contra aqueles que professam o nome de Jesus, porque alguma religião segue lá do seu jeito e ela fica contra aqueles que querem seguir de outro jeito, aqueles que, exemplo, quanta gente já viu contar de pessoas que viviam no catolicismo e o filho ou a filha ou alguém ou a esposa de alguém encontrou o anúncio do evangelho da maneira que ele é e disse: eu quero ser crente, eu quero ir para uma igreja evangélica, e a família ficou contra, a família perseguiu, um chega a expulsar de casa, né? Mas isso é por falta de conhecimento, é achando que está certo, é achando que está correto. Primeiro, esse achismo, ele já é muito errado, ele é muito errado, porque aquele que acha que serve a Deus e não ama o seu próximo, está mesmo só no achismo, não está servindo a Deus correto. Aqueles que por qualquer coisa, eles abandonam o seu próximo, eles odeiam o seu próximo, eles se comportam mal com o seu próximo. Cadê o amor? Então muitos chegaram já na vida a expulsar de casa, a mandar embora, a ficar de mal, e assim uma guerra espiritual ou em nome de Deus, perseguindo uns aos outros. Então, agora, e a evangelização com os folhetinhos? Como que eu vou saber que alguém na rua é cão? Não tem como saber, a não ser que você conviva primeiro e saiba primeiro o comportamento daquela pessoa referente a Deus. Tem pessoas que se comportam com rejeição por ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Ele rejeita aquela mensagem. Muitas vezes isso acontece até no meio dos cristãos, até no meio da própria instituição. Uns concordam de uma forma num texto bíblico, ou em alguns textos bíblicos. Outros que se acostumam no segmento que foi aprendido por tradição, ou sem a devida guia genuína da palavra. Então, há um choque quando aquele que está guiado pela palavra chega com a mensagem ou com o discernimento. Irmão, isso não quer dizer isso. Isso aí que você está
que a gente está entendendo dessa forma, não é bem assim o que a palavra diz. Então isso pode acontecer no meio dos cristãos, no meio da igreja. Eu já tenho visto muito, porque a gente se acostuma de uma maneira. Quando chega o verdadeiro evangelho, a verdadeira guia do texto, entendimento genuíno do texto, há um choque com aquele entendimento, que é uma tradição que vem vindo, mas não tem uma guia da palavra naquele segmento. Então há um choque entre irmãos com irmãos, por falta do conhecimento genuíno. E a palavra quer que nós sejamos unidos numa mesma fé, numa mesma palavra. Porque tem gente que diz, irmão, cada um entende do seu jeito, cada um entende do seu jeito, mas a palavra não foi feita assim, para cada um entender do seu jeito. Nós temos que entender ela do jeito que ela é e do jeito que ela está dizendo. Se for para cada um entender do seu jeito, então se nós falar desse jeito, então nós termina concordando com todas as religiões. Se é para cada um entender do seu jeito, então todas as religiões na Terra estão certas. Porque cada um está pegando a Bíblia entendendo do seu jeito, mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. O vídeo já está quase chegando a 40 minutos e eu ainda tenho algumas coisas para esclarecer. Paulo aqui no capítulo 10 de Romanos, no verso Romanos 10 aos Romanos, no verso 2 ele diz, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então tem muita gente que tem zelo de Deus, falta o entendimento. Então a gente chega com um segmento para essa pessoa que tem zelo de Deus, naquele assunto, naquele texto, e ela não tem entendimento, muitas vezes causa um choque, causa uma divisão, causa uma separação por falta do conhecimento. Então, agora tratando-se do folhetim, eu estou usando hoje, aqui na gravação desse vídeo, eu estou num hotel, numa cidade aqui em Goiás que chama Catalão. Eu moro em Anápolis e vim para cá trabalhar com fotografia, trabalhar com formatura. E eu trouxe 500 folhetinhos. Eu trouxe 500 folhetinhos. E eu pensei, eu vou fazer uma evangelização aqui em Catalão. O nosso serviço com fotografia de formatura aqui, ele é só à noite. A gente sai 4 horas da tarde para ir para o local do evento. Então eu fico o resto do dia todinho no hotel. Então eu tirei este tempo para evangelizar nas ruas. Eu vou nas ruas dos comércios, eu entro em todas as lojas. Loja, farmácia, posto de gasolina, sinaleiro. Até no sinaleiro eu fico. Aleluia. Na rua, entrego para as pessoas que vai passando no carro, na hora que eles param na esquina e eu tenho oportunidade. As pessoas que estão andando na rua. Só que eu tenho um sistema para mim me precaver e eu não como eu não sei quem é cães, e a Bíblia diz para não dar coisa santa aos cães, para não ser pisado com os pés, eu pergunto se a pessoa aceita. Eu chego na pessoa e digo assim, com o folhetinho, olha o que está escrito nesse folhetinho, olha o título. Deus ama você. É o título do folhetinho. Eu sempre procuro algum folhetinho que ele possa me dar um norte,
uma inspiração de eu falar em cima do título. Aí, o que está escrito aqui é a palavra de Deus que está escrito aqui nesse folheto. Aqui atrás também aí tem a referência bíblica, o capítulo e o versículo onde está escrito. Esse aqui está escrito, Deus ama você. Esse folhetinho aqui é o que mais tira sorriso das pessoas. Porque quando eu chego e digo, eu só vim aqui porque Deus me mandou trazer esta mensagem para você. Você aceita essa mensagem de Jesus, ou do Salvador, ou de Deus? Eu falo alguma coisa entre esses. Deus ou Jesus, é o nome que eu uso. Ah, eu aceito. Aí eu pego o título, Deus ama você. E Deus me mandou trazer essa mensagem para você. E eu não estou mentindo. Porque Deus não manda ir por todo mundo e pregar o evangelho. Deus manda ir por todo mundo e levar a mensagem da salvação. Manda. Então eu não estou com conversa fiada. Deus manda mesmo. Né? Esse outro folhetinho aqui, eu tenho vários, né? Eu compro vários. Com várias mensagens da palavra. Esse outro aqui, o título dele é assim: e se alguém pagasse a sua conta? Aí eu chego, pergunto se a pessoa aceita um folhetinho com a mensagem da palavra de Deus. Aí ela diz, aceito. Aí eu leio o título, às vezes. Olha o que está escrito no título. Se alguém pagasse a sua conta, você acharia bom? Sim, com certeza. Aí eu já entro, começo falando. Pois é, nós temos uma conta impagável, que só o sangue de Cristo e só a morte dele pode pagar. Todos nós temos essa conta, que não se paga com ouro e nem com prata. E já vou falando do Evangelho, já vou falando e distribuindo. Eu entro numa loja, numa farmácia, entrego para todo mundo, balconista. Eu entro no supermercado e vou entregando e falando com poucas palavras da palavra de Deus. Eu entro no escritório de advogado, eu entro na delegacia, eu entro aonde Deus preparar, eu entro. Eu entro em bares. Ontem mesmo eu entrei num bar e os homens estavam numa rodada de baralho. Agora, se eu for pensar, não, tudo aí é cão. E da onde que Deus me tirou também? Deus não me tirou lá deste mundo, de tantas coisas erradas? Aí eu cheguei para entregar lá no bar, onde o povo estava na rodada de baralho, o outro bebendo e tal. Eu digo, eu vou entrar aí mesmo. O Senhor disse para nós ir aos perdidos, para que eles possam ser achados pelo Evangelho. Entrei e teve um homem que disse para mim lá no bar, lá na rodada, na mesa do baralho, ele disse, não, rapaz, eu não vou pegar não, é até um pecado eu pegar e sair. Olha o que eu estou fazendo aqui. Olha como é que nós estamos aqui jogando baralho e não sei o que, é até um pecado. Aí outros na mesa disseram, não, eu vou querer, depois eu leio, depois eu vou ler. E um pegou, o outro pegou e o outro pegou. Quem não quis pegar, eu não insisto. Por quê? Eu me isento da culpa. Se eu não fico forçando com ninguém, eu pergunto se a pessoa quer pegar. Esse aqui, o tema dele, está escrito aqui, dinheiro. Aí eu já acrescento, nas lojas onde as pessoas estão trabalhando, dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? Nós precisamos do dinheiro, até para nós beber água, até para nós tomar banho, até para nós comer, aliás, para tudo. Só tem umas coisas que nós não compramos com dinheiro. Essas Jesus quer nos dar. E aqui vai falando o que não se compra com dinheiro. Eu vou só ler um pedacinho. Porque alguém acha isso aqui é para reflexão. O Evangelho é para nós refletir dos nossos erros, é para nós refletir da verdade. Eu vou ler um pedacinho aqui. Não é verdade
que com o dinheiro pode-se ter todas as coisas. Com ele pode-se comprar comida, mas não o apetite. Medicamento, mas não a saúde. Almofada macia, mas não o sono tranquilo. Amizade com os homens, mas não a paz da consciência. Distrações, mas não alegria. Ostentações e luxo, mas não felicidade. Amigos interesseiros, mas não felicidade. Gozo, mas não tranquilidade de espírito. A salvação é dom de Deus, gratuito de Deus. Essencial é viver bem e em paz, com ou sem dinheiro. Quem ajunta para si riqueza não é rico para com Deus. Aí aqui já vem, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Comprai ouro fino dos céus, né? Comprai ouro fino dos céus. Então, em 19 de Salmo, no verso 10, fala que a palavra de Deus vale mais do que o ouro, vale mais do que o mais puro mel. Então, o título é dinheiro, mas eu já crio uma inspiração para me falar do evangelho em cima do título. Aí esse aqui como eu já disse, é o que mais tira sorriso. Deus ama você. Então eu uso muito essa palavra, Deus te ama. Aí a pessoa já dá um sorriso de alegria em ouvir isso aí, porque quem não gosta que alguém diga Deus te ama, Jesus te ama. Então esse folhetim é legal. Um homem necessitado bateu na porta para pedir comida. Uma criança o atendeu e perguntou ao homem: o Senhor também ama Jesus? O homem não respondeu, e a criança vai até o cofrinho onde juntava moedas e as dá ao mendigo. Ele diz, mesmo que o Senhor não ame, ele ama o Senhor. Disso eu tenho certeza. Deus o ama muito. O homem foi embora sem dizer uma palavra. Depois de um tempo, a criança recebeu uma carta desse senhor. Ele continuamente ouviu a frase em seu coração: mesmo que o Senhor não ame, ele ama muito. O homem escreveu para a criança: isso me comoveu tanto que não pude deixar de entregar o meu coração e a minha vida a esse Deus amoroso. Eu agradeço a você por me falar desse amor de Deus por mim. Então, queridos irmãos, é isso aí. Vários folhetinhos com vários temas, todos para incentivar a pessoa a refletir no amor de Deus. Só que eu não dou também aos cães e nem aos porcos. São aquelas pessoas que eu percebo os comportamentos. Só que eu tenho que saber. Agora, se eu não souber, eu estou indo por todo mundo, como Jesus mandou. Agora, se eu tiver a certeza que aquela pessoa se comporta como cães, que é o que eu já expliquei, e como o porco, a porca lavada, aquela pessoa que um dia já conheceu o evangelho e hoje ele é um apóstata da fé, é um blasfemo, é um pisa nas coisas de Deus. Ou quando eu vou andando, ontem eu entreguei 400 folhetinhos
Eu falei de Jesus para 400 pessoas. Antes de ontem, eu entreguei 200. Não, 400 também. Eu estou com 3 dias aqui entregando. Eu já entreguei 1.000. Primeiro dia eu entreguei 200, segundo dia eu entreguei 400 e ontem eu entreguei 400 e hoje eu vou entregar mais 400. Na hora que eu terminar de gravar este vídeo, eu vou tomar o café e vou sair para me entregar mais 400, para me falar de Jesus para 400 pessoas, com poucas palavras. Pelo menos um Deus te ama. Pelo menos um Jesus te ama e tem um plano de salvação na sua vida. Buscai o reino do céu enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. E olha, irmão, nós vemos que há uma certa... que a igreja precisa evangelizar. Nós precisamos evangelizar. Quantos de nós dentro da igreja professamos que somos discípulos de Jesus e nós não fala de Jesus e nós não pregamos o evangelho de Jesus? Irmãos, será mesmo que nós não está devendo algo para Deus? Olha que nós vamos para a Bíblia, Jesus manda nós ir por todo mundo e falar do Evangelho. Ainda que nós não fale, irmão, para uma multidão. Mas vamos falar pelo menos para pouca gente. Os pequenos atos também faz grande diferença. Fale de Jesus para o seu vizinho. Fale de Jesus para as pessoas da sua rua. Como diz também um certo sábio, fale de Jesus, anuncie o evangelho. Se for preciso, use palavras. O que quer dizer isso? Se for preciso, use palavras. Isso significa o nosso testemunho, o nosso comportamento de cristão. Anuncie o evangelho sempre. Se for necessário, use palavra. Mas olha, irmão, esta palavra, aqui tem várias passagens bíblicas que Deus elogia, ou Deus promete bênção para quem cumpre a sua palavra e para quem propaga a sua palavra. Tem uma parte aqui que diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, daqueles que anunciam o evangelho. Quão formoso. Tem outra parte que diz: aqueles que saem semeando a preciosa semente, semeando e chorando, voltará com os seus molhos e com júbilo. Aleluia! Aleluia! Então o Senhor promete benção. O Senhor elogia quem leva o seu evangelho com seriedade, com responsabilidade. Agora veja bem, meu irmão, eu encontro mais ou menos, tem dia que eu encontro 2% de rejeição. Ontem eu entreguei 400, eu encontrei um homem que disse assim: eu estou sem tempo, não tenho tempo. Eu falei: o senhor não tem tempo nem para ler um versículo da Bíblia? E ele falou: não tenho tempo, estou sem tempo. Aí eu disse: tudo bem, muito obrigado, só que eu quero lhe dar um conselho. No dia que o Senhor Jesus pedir conta da sua vida, se o Senhor disser que... Não, eu falei, no dia que o Senhor Jesus vir arrebatar a igreja, o Senhor falar que está sem tempo, o Senhor vai ficar. Agradeci e fui embora. Encontrei um servo de Deus.
da mesma igreja que eu fui batizado. Encontrei. Achei o comportamento do servo de Deus errado. Ele tratou com desprezo o meu trabalho. Ele pegou o folhetinho, mas eu percebi no rosto dele que foi de mau grado. Tá bom, deixa aí. Eu já sou crente. Aí eu falei, o senhor já é crente? Sou. Eu digo, se o senhor, eu já tenho a palavra. Eu digo, não, mas a palavra, quanto mais, melhor. Quem já tem é que devia receber com mais alegria, porque a palavra, nós não somos completo, e às vezes aquela palavra, ela encaixa certinho em alguma necessidade que a gente está passando. Mas muito usa com falta de entendimento, com falta de educação. É como se o trabalho que estava sendo feito era um trabalho errado. Não, eu já tenho, dá para outro por aí. Eu falei, não, então você pode me ajudar. Pelo menos esse, ajude nesse trabalho, entregue ele para alguém. Então tá bom. Já encontrei alguns que se dizem crente, que se comporta desse jeito. Aí eu falo, não, então se você já tem, entrega para alguém, ajude a evangelizar, ajude a propagar o nome do teu Senhor, porque a palavra de Deus, ela também até diz lá em Apocalipse, no capítulo 22, tem um verso lá que diz, quem é santo, seja santificado ainda. Quem é puro, purifique-se mais ainda. Então nunca nós somos completos. A palavra de Deus diz, se nós já que nós seja mais ainda. Porque nós sempre estamos precisando. O vídeo está chegando já a 1 hora. Mas eu tenho que parar. Mas para dizer, irmãos, aqui tem outro folhetinho. Olha o título desse. Qual o melhor caminho? Aí eu já entro. O melhor caminho é Jesus. Jesus é o melhor caminho. E começo a falar da palavra de Deus. Então, irmão, teve 2 dias lá em Uruaçu, é uma cidade aqui em Goiás, que eu também fui fazer o trabalho. Lá eu entreguei 1000 folhetos em 2 dias. Eu falei para 1000 pessoas em 2 dias. Olha, irmão, e quando eu termino de fazer o trabalho, eu fico tão feliz, mas eu fico tão edificado, me dá um contentamento, eu acho bom. Até chego a pensar, parece que esse trabalho faz mais bem para mim do que para os outros, porque também eu não sei como é que, o que acontece na vida dos outros. Eu falo com poucas palavras, entrego a mensagem e vou embora. Pergunto se a pessoa aceita e ela diz aceito, então eu entrego e vou embora e já começo a entregar para outras pessoas até eu cumprir ou atingir o meu objetivo. Porque tem dia que eu saio com o objetivo de entregar 200, outro dia já o objetivo de entregar 400. E ontem eu fiz umas contas, irmão, bem simples. Se eu fizesse esse trabalho constantemente, toda semana, se toda semana, ontem eu fiz as contas, se toda semana eu entregasse 300 folhetinhos, olha que se a gente sair, conforme a avenida tiver muita gente, conforme o ambiente, o local que a gente sair, a gente não gasta 1 hora para entregar 100 folhetinhos. Não gasta 1 hora. E falar com poucas palavras. E ontem eu fiz umas contas. Se eu entregasse 300 por semana, 1.200 folhetinhos por mês. Aí fiz as contas por semana, por mês, por ano. Aí eu fiz as contas em 20 anos. Entregando 300 por semana, em 20 anos, eu falaria de Jesus com poucas palavras e também incentivando a pessoa a ler a mensagem de Deus
para 288 mil pessoas. Em 20 anos, 288 mil pessoas. Se 1% dessas 288 mil pessoas, se 1% aceitar o Evangelho, aceitar servir a Deus, dá, salvo erro, 2.800 pessoas em 20 anos. Olha, se nós conseguir, com o nosso trabalho de evangelização, uma quantia dessa de pessoa para servir a Deus, irmão, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E quanto mais 2.800 pessoas servindo a Deus, pelo esforço do teu testemunho, da nossa evangelização, isso Deus não vai se agradar, irmão? É claro que Deus vai nos retribuir, não que Deus deve nada para ninguém, é nós que deve a Deus, mas Deus promete benção, conformosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam a boa nova, dos que anunciam o evangelho da salvação. Aleluia! Então eu preciso encerrar por aqui, mas na meditação, irmão, não tem nada a ver entregar isso aqui para toda criatura. Não é isso que a Bíblia está dizendo sobre os cães. Os cães é quando nós percebemos que aquela pessoa está com um comportamento de cão ou de porco, imundo, referente às coisas de Deus, com rejeição às coisas de Deus, blasfemando da coisa de Deus, aí eu não entrego mesmo não. Se na rua eu já pergunto, você aceita? Eu só entrego para quem aceita. Só para quem quer. Aleluia. Aquela pessoa, às vezes, ele nem tem um comportamento de cão. Eu nem conheço a pessoa, mas se ele disser que não aceita, eu levo o meu folhetinho. Eu entrego só para quem aceita. Eu pergunto, você aceita uma mensagem da palavra de Deus? Jesus te ama. Agora, esta palavra, Jesus te ama, praticamente eu falo para todos. Deus ama você, eu vou até procurar mais desse folhetim. Deus ama você, que tem um título aqui, ó. Deus ama você. Porque esse aqui foi o que eu percebi que arrancou mais sorriso das pessoas. As pessoas já soltam um sorriso quando fala Deus ama você. Quando fala Jesus te ama, a pessoa, a maioria, 1 ou 2% fica sério, não sorri, mas a maioria já solta um sorriso, só de falar que Jesus ama, só de falar que Deus ama ela. Irmãos, então é muito bom fazer o trabalho com esses folhetinhos, porque você fala com poucas palavras e deixa uma mensagem da palavra de Deus com a pessoa, um capítulo e um versículo da Bíblia, a pessoa já lê, ela pode ser edificada, e é uma maneira de se evangelizar, e não tem nada a ver com dar coisa santa aos cães e jogar pérolas ao porco. Não é nesse sentido. Por isso que nós temos que perceber a palavra, que analisar a palavra de Deus, para nós ter uma compreensão correta. Então aqui se dá a entender, nesse texto de 2 Pedro capítulo 2, que esses cães e essa porca lavada que voltou ao espojadouro de lama são conhecedores que usam o evangelho para comércio, que extorque as pessoas. Aleluia! Bendito seja o nome dos... São pessoas que um dia já foram crentes e vomitaram tudo para trás, aquilo que um dia eles professaram que era bom da parte de Deus. Ele se tornou a porca lavada, que um dia foi lavado e depois voltou para a lama,
pro lamaçal do pecado, é esse tipo de pessoa. E depois ele não quer mais, ele vomita, ele se torna um blasfemo, um apóstata da fé. A mesma coisa o cão, é o mesmo comportamento. É o cão que um dia vomitou o pecado, que um dia professou que foi liberto por Jesus e tal, e depois ele largou tudo e voltou ao pecado de novo. É o que significa, voltou a comer o próprio vômito. É esse que é o tipo de comportamento de pessoas que é para nós não levar as coisas santas. É porque eles já provaram e eles se tornaram blasfemo. E para blasfêmia contra o Espírito Santo não existe perdão. Porque se for para qualquer tipo de pessoa que rejeitam, tem hora que até nós rejeita se a nossa compreensão não for daquele jeito que nós compreender. Nós rejeitamos o ensinamento dado até pelo irmão da igreja, companheiro nosso, porque nós se enraizou naquela tradição, daquele jeito que nós aprendeu. Aleluia! Foi assim que aconteceu com Paulo, foi assim que aconteceu com muitos por aí. Então vou ficando por aqui. Vamos fazer esse trabalho, irmãos. Como os que podemos dizer que somos discípulos de Jesus, ainda que dissemos somos discípulos de Jesus, mas não anunciamos Jesus, mas não evangelizamos, não lemos a Bíblia, não buscamos conhecimento da palavra. Olha, meus queridos irmãos, assim nós estamos errados. Vamos falar do nosso mestre, vamos ser diligente em trabalhar em prol do reino. Eu vou ficando por aqui com este vídeo, já passou de 1h e 7 minutos, mas é para edificação. Ouça de 2 vezes, de 3 vezes, mas ouça. Esse trabalho é maravilhoso. A evangelização é maravilhosa. Só não devemos dar coisa santa aos cães e nem jogar as pérolas aos porcos, mas devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas vamos trabalhar, vamos nos esforçar, e Deus nos abençoará. Eu vou encerrando por aqui. Deus que abençoe. Fica esta mensagem para nós meditar. Então, analisamos que mal tem. Que mal tem falar de Jesus, entregar uma mensagem num folhetim desse, uma mensagem de despertamento para a salvação. A Bíblia não reprova em lugar nenhum. Então não podemos pegar um versículo da Bíblia e falar ele de qualquer jeito e generalizar as coisas. Cada coisa, cada texto tem a explicação do seu contexto. Como esse texto disse, não julgueis para que não seja julgado. Então, como que eu vou julgar que uma pessoa é cão? Então, que tipo de julgamento está dizendo para nós não julgar? É o julgamento hipócrita, o julgamento com hipocrisia, mas o julgamento verdadeiro, necessário, a palavra de Deus, ela é um tribunal de justiça. E quando ela está na nossa boca, ela é um julgamento até mesmo para nós. Julgamento hipócrita, eu já falei. É alguém que está no mesmo estado querendo condenar os outros. É uma hipocrisia e Deus reprova isso aí. É alguém que está com a trava no seu olho e querendo tirar a trava no olho do outro. Então vamos limpar nós primeiro. Vamos nos limpar, como o Senhor Jesus disse, hipócrita. Tira primeiro o arqueiro que está no teu olho.
a trave que está no teu olho, e depois tu ajudará o teu irmão a tirar a trave do olho dele. Então vamos tirar primeiro, vamos nos limpar primeiro, vamos nos enquadrar para nós poder levar a mensagem do Salvador. Levar a mensagem do Salvador. Porque se nós não se enquadrar e nós ficar aí querendo, é como diz aquilo, a palavra ou o sábio, pregue o evangelho em todo o tempo. Se possível, use palavras. Significa testemunho, bom exemplo. Glória ao nome santo do Senhor. Vou encerrar este vídeo. Os meus vídeos ficam tudo comprido. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Vou fazer uma oração de agradecimento para encerrar. Senhor Deus e Pai do céu, no nome do Senhor Jesus, quero abençoar a tua igreja, o teu povo, os ouvintes da tua palavra, através desse vídeo. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, abençoa todos, ajuda todos, por amor do teu nome. Graça te dou por tudo, no nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém, amém. Só uma coisa que eu esqueci de falar. Aqui em Catalão, eu saí para comprar uns folhetinhos desses. Aí eu puxei no Google e me mostrou o endereço, uma livraria evangélica. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, era do lado de uma igreja, de uma Assembleia de Deus. Aí eu fui lá na livraria, falei com o homem, o vendedor. Ele falou, olha, aqui não tem não, vai lá na secretaria da igreja que lá tem e eles nem cobram. Aí eu fui lá, falar dos folhetins, um homem me atendeu e me deu 900 folhetins. E eu conversei um pouquinho com ele e saí para o trabalho. Ainda tem 400 que eu vou entregar agorinha, aqui em Catalão. Amanhã é domingo, hoje ainda tem um trabalho, vamos sair 4 horas para o trabalho. Amanhã eu vou embora para Nápoles e quero ser mais diligente a este trabalho. Eu quero ver se eu entrego com propósito, fazer um propósito. Eu quero ver se Deus me dá força de eu entregar pelo menos 300, 200 folhetinhos por semana. Isso com compromisso. Eu não sei se eu vou dar conta de fazer todos os dias, mas eu vou me esforçar para me falar de Jesus pelo menos para 200, 300 pessoas por semana. Irmãos, vamos falar de Jesus? Vamos propagar Jesus? Eu não falo, não é de instituição religiosa nenhuma. Alguém me pergunta qual igreja que você é. Digo, olha, o meu assunto é só falar de Jesus. Eu nem falo que eu sou de igreja. Eu quero ser do Evangelho. Eu estou anunciando a salvação, a vida eterna. Mas quem sabe Deus prepara, uma hora eu posso falar. Mas por enquanto eu estou falando só assim. Só do Evangelho. Aleluia. Vamos trabalhar. Trabalhemos, irmãos, somos servos de Deus, a seara de Cristo já branca estão, os talentos, mestre, nos diz, granjeai, sobre o muito no céu vos irei colocar. Trabalhai, trabalhai, vigiai, vigiai e orai sem cessar, pois breve o mestre vai voltar para te dar um prêmio. Aleluia! Se nós formos fiéis até o fim.
Se nós formos zelosos e praticantes e não desistir da jornada, o Senhor promete nos galardoar com o prêmio da vida eterna. Glória a Jesus! Que a santa paz de Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus e que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, para a glória de Deus Pai. Amém. O Senhor Deus seja louvado para sempre. Amém.